Olá, eu sou Sidney Gomes e este é o Sem Protocolo, o nosso bate-papo direto, sem complicações, sobre os assuntos que importam, seja na política ou no cotidiano dos mineiros. Talvez tenham poucas coisas tão importantes pra gente como a água. E é sobre a preservação e os melhores usos desse elemento indispensável para a nossa vida que eu vou conversar com Luiz Cláudio de Oliveira, presidente do Instituto Espinhaço. Bem-vindo ao Sem Protocolo, Luiz. Obrigado. Luiz, você acabou de organizar aqui em Belo Horizonte um seminário, o Águas para o Futuro, que nós vamos falar dele mais para frente, mas lendo o seu currículo, a gente ficou aqui na produção interessados nesse termo nexialista. Você é um nexialista. Explica pra gente o que é isso. O nexialista, Sidney, é um indivíduo que na atual conjuntura planetária consegue fazer conexões entre temas que às vezes são divergentes e pouco conectados. Eu brinco que efetivamente o ser humano hoje, se ele não tiver capacidade de se adaptar e conectar cenários, linguagens e conhecimentos, ele vai ter pouca utilidade no mundo. Então é um pensamento integral, holístico sobre o mundo, sobre... É uma visão sistêmica. É uma visão sistêmica. Sistêmica. Porque nós aprendemos na nossa civilização a separar tudo. E a antiga filosofia nos indicava que nós devemos observar tudo à luz de uma integralidade. E nós aprendemos a separar, entendendo que separar era bom. Percebemos agora que separar tem efeitos que são efeitos colaterais negativos. E você é filósofo também. Sou filósofo. E como que essa questão ambiental apareceu na sua vida? Interessante, apareceu numa perspectiva não filosófica, mas espiritual. Eu fui monge e aí, como monge, a perspectiva da conexão com a terra, com a visão sistêmica, foi inevitável. E acho que devo muito disso também ao meu pai. Meu pai era um franciscano nato. Ô Luiz, e vamos voltar um pouco no tempo. Você foi um dos idealizadores do projeto de reconhecimento da Serra do Espinhaço como reserva de biosfera. Sim. Isso foi há 20 anos, não foi? Foi junho de 2005 foi reconhecido. Foi há 20 anos. Para quem não está localizando, a Serra do Espinhaço sai aqui da região central de Minas, vai até a Bahia, na região de Ouro Preto, é isso? Ela nasce em Ouro Branco, praticamente, e vai até quase ao Piauí. A Cordilheira do Espinhaço, que a gente chama de Serra do Espinhaço... Pois é, porque eu ouço também Cordilheira do Espinhaço. Sim, efetivamente, do ponto de vista geológico, é uma cordilheira. A Cordilheira do Espinhaço é a única cordilheira que o Brasil possui. Não temos outra. Você tem a Cordilheira dos Andes de um lado e a nossa pequena, comparado com os Andes, a nossa pequena Cordilheira do Espinhaço, que tem uma diferença muito grande. Os Andes ainda continuam subindo, assim como o Everest. E o Espinhaço não. Como é uma cadeia de montanhas muito velha, ela já subiu o que tinha que subir e agora está estável. E o que significou esse reconhecimento da Serra do Espinhaço como reserva de biosfera? As reservas de biosfera, elas são uma agenda muito estratégica, Sidney. Criada em 1968 pelas Nações Unidas, o programa onde as reservas de biosfera estão assentados, chamado Programa Homem e a Biosfera, é uma estratégia que as Nações Unidas colocaram para o desenvolvimento e para a visão integrada dos territórios. Portanto, Minas Gerais só tem essa reserva, existem hoje 759 reservas no mundo e 7 reservas no Brasil. Uma delas, a mais jovem, inclusive, é a reserva da biosfera da Serra do Espinhaço. Essa reserva ela tem uma importância estratégica para Minas Gerais. Primeiro, porque a Serra do Espinhaço foi o eixo de ocupação do território mineiro. Estrada Real, Ciclo do Ouro, agora um novo ciclo de mineração, Sim. Porque você tem o quadrilátero ferrífero, você tem na Bahia ferro, tem o Vale do Jequitinhonha, o silício e etc. Efetivamente, ser uma reserva de biosfera é uma grande oportunidade. O que eu acho que é fundamental é que a sociedade possa, sim, reconhecer esse processo. Porque tem uma chancela da Unesco, é um processo, é um pouco difícil, mas acontece. Mas mais difícil do que isso é você ter a sociedade, seja ela, no caso, como uma reserva mineira, a sociedade integrada a essa agenda e percebendo como que uma reserva de biosfera, como que um reconhecimento da Unesco pode mudar a vida delas aonde elas estão. Pois é, e nesses 20 anos, falando dessa percepção da sociedade, como que você vê essa relação das pessoas
tanto com a Serra do Espinhaço como com a questão ambiental, em relação à individualidade. As pessoas às vezes acham que individualmente não podem contribuir, né? Acham que alguém vai fazer, que o Estado vai fazer, que as pessoas que militam nessa área vão fazer, mas o papel individual também é importante, né? Fundamental. Na sua pergunta, eu vou responder a primeira, que é: acho que a percepção das pessoas em Minas Gerais sobre a reserva da biosfera da Serra do Espinhaço ainda é muito distante. Efetivamente, acho que as pessoas nem sabem que existe ainda. Imagina que temos 20 anos, ou seja, é necessário oxigenar esse processo, é necessário revitalizá-lo para que a sociedade possa, ela sim, incorporar essa ideia chamada reserva da biosfera, cuja centralidade são as pessoas. Uma reserva de biosfera não é um lugar de parque. Ainda que as áreas núcleo de uma reserva de biosfera sejam parques, o objetivo de uma reserva de biosfera é fazer ordenamento territorial. É apoiar as pessoas no desenvolvimento econômico, gerar qualidade de vida, etc. A sua segunda ponderação em relação a esse, digamos, esvaziamento de potência, né? Sim. Que o ser humano, de modo geral, ele acha que ele não vai conseguir fazer nada. Eu penso que isso é um efeito exatamente da própria agenda ambiental. A agenda ambiental, ela acabou se tornando uma agenda de uma elite do pensamento. E aí você se torna um ambientalista a partir do momento em que você usa o Instagram ou redes sociais para criticar isso ou aquilo, fulano ou beltrano, ideias ou projetos, etc. Pô, mas isso não é um ambientalista? Os ambientalistas antes trabalhavam, porque fazer mensagem de Facebook não é trabalhar. Trabalhar o ativismo efetivo, ele está muito relacionado com esse processo que é, como você mesmo disse, do indivíduo, da busca do indivíduo, do papel dele na sociedade, do empoderamento dele na sociedade. A ausência de significado e sentido da vida contemporânea, que talvez seja o nosso grande desafio, que é esse esvaziamento, e não por acaso a depressão é um dos males do século XXI, e a depressão é exatamente a ausência de sentido para tudo, né? Mas tudo perde o sentido quando eu esqueço quem eu sou, o que eu faço, por que eu estou aqui, para que eu estou aqui, com quem eu estou aqui. Aquele velho ditado, diga-me com quem tu andas, eu direi quem tu és. Sim. É uma sabedoria. A gente, de fato, você só vai se tornar um ativista mesmo, de uma causa, de um propósito, se você tiver um propósito na vida. Vida sem propósito, isso me esquece. Você vai participar de uma campanha de educação ambiental ali, vai distribuir uma cartilha, vai ver uma palestra de alguém pagando ou de graça, mas isso não vai mudar a sua vida. O que muda a sua vida é a sua atitude. A sua decisão é o seu propósito. A vida não pode não ter propósito. Ninguém está aqui por acaso, né? Então, eu acredito que o fato da agenda ambiental ter buscado essa elitização do discurso, da narrativa e do pensamento, fez com que o cidadão comum dissesse: isso não é para mim, isso aí é para quem tem poder, isso é para quem está no governo, é para quem é um grande líder. Não, cada um de nós somos seres humanos. Pois é, mas como trazer essas pessoas para perto, então? Com uma visão amorosa, com uma visão de inclusão. A agenda ambiental é um problema porque tem aí radicais quase sunitas ou xiitas que estão aí querendo brigar, fazendo não sei o quê, fazendo passeata. Então, as pessoas têm um certo receio disso. Por isso que eu disse, na primeira minha reflexão, que eu penso que o movimento ambiental, ele é, em grande parte, culpado. A palavra culpa não é muito boa, mas eu estou usando para ficar muito claro. Ele é culpado pelo afastamento das pessoas. E que esse afastamento inclui, inclusive, os governos. Governos têm um certo receio de tocar na agenda ambiental. A agenda ambiental não é coisa de nicho, não é de trincheira. Não pode ser de um ou outro, de um ambientalista, fulano ou beltrano, por mais simpático ou belo que seja. Não pode ser assim. Isso tem que ser da dona de casa. Isso tem que ser do cidadão que mora lá no Vale do Jequitinhonha, que não tem nada, mas ele tem uma consciência da presença dele no mundo e de que ele é um agente de transformação. Isso é a agenda de desenvolvimento sustentável. A agenda de desenvolvimento sustentável não é
separe o seu lixo e reduza o seu tempo de banho. Não, isso é a mediocridade da sociedade que dita regras para si mesma como se ela fosse o centro do mundo. E para tentar também tirar um pouco da culpa, né? Exato. Você foi muito bem. É assim, não, eu estou fazendo a minha parte, eu estou fazendo uma campanha de educação ambiental. Ora, você quer fazer campanha de educação ambiental? Vá lá para o Vale do Jequitinhonha. Estou fechando o chuveiro na hora de passar sabonete, né? Sim, isso não é... Não, vá para lá e cuide de pessoas. Tem muitas crianças sem trabalho, tem crianças sem escola, gente sem trabalho, tem pessoas passando fome, tem pessoas que não têm acesso à água. Então, você quer ser ecológico, você tem que ser um cidadão integral. Você tem que dizer, peraí, eu estou aqui pensando no meu chuveiro magnífico de não sei quantos reais, se eu vou fechá-lo ou abri-lo, e a água sai generosamente. Mas esse é o ponto-chave. Houve um processo egoísta do desenvolvimento, em que eu não olho para o outro. Isso tem nome, chama-se um sentimento de outridade, que é a capacidade de percepção do outro. Eu estou aqui dialogando com você, eu não estou falando para mim mesmo. Eu tenho que dialogar com você, mas para isso eu tenho que entender você, penetrar o seu mundo, o seu universo, sua percepção de mundo, porque senão isso não vai existir. É uma farsa. A gente tem a sensação de que os governos, o poder público ficam muito à mercê e vão a reboque do que está acontecendo, por exemplo, em catástrofes, né? Ou muita água, ou muita seca, como a gente viu no ano passado, e a questão das enchentes também. Por que ainda é difícil ver essa questão ambiental pelos governos, em todos os níveis, né, federal, estadual e municipal, como uma política contínua? Eu acho que estamos num processo de metamorfose. A gente não sabe ainda como isso vai resultar. Mas eu entendo, efetivamente, que a agenda ambiental que você perguntou, porque ela não integra esses esforços públicos com resultado, exatamente pela mesma reflexão que eu fiz na pergunta anterior. Porque eu acho que a agenda ambiental não é prioridade para nenhum governo. Não é. E não é por maldade. Não é porque tem saúde, educação, porque tem infraestrutura, porque tem uma série de coisas que têm que ser feitas. E aí a agenda ambiental acaba ficando secundária diante das premências que estão postas. Você falou agora há pouco em relação a esse momento de transição, né, de metamorfose. Você é otimista em relação ao futuro? Super. Para onde você acha que a gente está caminhando, então, nessa transição? Eu tenho convicção plena que o Brasil tem um papel estratégico no planeta Terra, não só como um produtor de alimento, que somos, mas fundamentalmente como um produtor de uma relação pacificadora. Ninguém é mais pacifista que o brasileiro. É incrível. Eu que tive a oportunidade de morar em outros países, o Brasil é singular. A nossa civilização brasileira, fruto dessa miscigenação mágica entre a Europa, a África e os nossos guerreiros indígenas, nos fez ser seres muito diferenciados. Esse acolhimento que o brasileiro tem, e aqui em nossa casa, Minas Gerais, Minas é a síntese de tudo isso. Nós somos mágicos. É incrível o estado de Minas Gerais. E eu penso por isso que nada mais eu posso fazer a não ser semear a esperança de que um mundo novo é possível. Eu faço isso, Sidney, todos os dias, como um processo de sacerdócio, que é: o mundo tem jeito, mas se eu tiver jeito. O mundo tem esperança, se eu tiver esperança. Eu acho que pessoas que semeiam catástrofes, pessoas que semeiam discórdia, desestímulo, não estão sendo muito úteis. E a gente ama pouco, a gente tem que aprender a amar mais. Paulo colocou isso tão bem, de que o amor é o centro de tudo. E a gente esquece, a gente lembra que Deus existe quando a gente está com um problema. Quando morre um familiar, uma mãe, um pai, um irmão. Não tem ateu na turbulência do avião, né? Não tem. Não existe. Veja, eu não estou aqui fazendo nenhuma defesa teológica e nem defesa de nenhuma religião em nada disso, mas estou fazendo a defesa do bom senso. A perspectiva dessa visão integral, se você não tiver, esqueça. Você vai sair daqui da nossa boa conversa aqui e você vai voltar para a chamada vida normal. E, de novo, quando você passar na rua, aquele que está ao seu lado, ele não existe. Por quê? Porque é assim que nós somos treinados para poder viver. Esse é o erro.
Não adianta imaginar que nós vamos mudar o sistema capitalista e vamos deixar de ser grandes operadores da máquina do dinheiro, porque não é o dinheiro o problema. O problema é o meu apego àquilo, a minha ganância com aquilo, o meu desejo daquilo. O problema não é aquilo em si, né? Ô Luiz, você falou há pouco do papel do Brasil no mundo. O brasileiro tem uma relação diferenciada com a questão ambiental, se comparado com outros países, ou a gente não tem consciência do que a gente tem aqui? Você tocou num ponto que eu tenho meditado muito sobre isso, sabe? A primeira coisa, Sidney, que eu penso com muita coragem para lhe dizer é: nós vivemos no Brasil um processo de colonialismo mental. Que é? Que é importar do hemisfério norte todas as agendas que eles dizem que são importantes. Isso é muito grave. Você fala em todos os níveis, né? Universidade... Todos os níveis. Uhum. O Brasil não é colônia mais. Há muito tempo. Há muito tempo. Desde 1822 que a gente tem autonomia para poder fazer as coisas. É fundamental pensar essa agenda de desenvolvimento do Brasil, que inclui a agenda ambiental, a partir de uma autonomia, a partir de uma soberania. Quem tem que dar o destino do Brasil são os brasileiros. Não é ninguém na Noruega, na Suécia, ou nos Estados Unidos, ou aonde quer que seja. Experimente fazer isso com o Xi Jinping, com a China. Se alguém no mundo vai ditar a política da China, esqueça. Ditar o pensamento chinês? Não, quem dita o pensamento chinês é Confúcio, que criou... Veja, o pensamento chinês é ordenado a partir de uma filosofia. A pergunta é, o pensamento brasileiro é ordenado a partir de qual filosofia de brasileiros? O Brasil é uma potência. Eu sou um brasileiro que defendo a nossa soberania, o poder do brasileiro, a especificidade do brasileiro como poucos. E eu não tenho a menor dúvida, a agenda ambiental no Brasil precisa urgentemente ser ressignificada. Não à luz de ditames do norte, do sul ou de qualquer lugar do planeta, mas à luz da nossa percepção de um país tropical, de um país que tem mega diversidade, de um país que é pátria das águas, de um país que tem milhões de pessoas que são pacificadoras. Ora, veja bem, qual é o país no mundo continental como o Brasil que fala um só idioma, que não tem guerras nem conflitos, que não disputa poder global, nem posição global? O Brasil é o grande algodão entre os cristais do mundo. O Brasil é esse elo amoroso no mundo. Eu acho que esse é o ponto que a gente ainda não descobriu. Veja, a Amazônia brasileira, cantada em verso e prosa pelos chamados ambientalistas, ela é dominada hoje por facções inúmeras, não pelo Estado. Não pelo Estado. Isso é um peso muito grande. Como brasileiro, eu entendo que isso é um crime de lesa pátria. A Amazônia não representa o Brasil. A Amazônia é parte do Brasil. Mas o Brasil também é o Pampa. O Brasil é a Mata Atlântica. O Brasil é a Caatinga. O Brasil é o Cerrado. E o Brasil é esse mosaico de potencialidades. O Brasil não pode ser descrito como salve a Amazônia. Mas peraí, mas por que não é salve o Vale do Jequitinhonha? Por que não é salve o Cerrado? As águas que estão no Brasil nascem todas elas no Cerrado. Não nascem na Amazônia. As águas que estão na Amazônia, o rio Amazonas, nasce fora do Brasil, nos Andes. O que nasce no Brasil, as águas que são efetivamente brasileiras, todas nascem no centro do Brasil, no bioma cerrado. E ninguém fala disso. Ô Luiz, e
por falar em Ninguém Fala Disso, aqui na Assembleia a gente tem falado nos últimos anos, principalmente depois da posse do deputado Tadeu Leite, na presidência aqui do Legislativo, trazendo o tema, essa questão das mudanças climáticas aqui para o Parlamento, com audiências públicas no interior, seminários, um prêmio para boas práticas em relação a essa convivência com essas mudanças, essa resiliência que a gente fala, né? E a gente chegou a um ponto de não retorno que agora o foco seria esse mesmo, conviver, essa resiliência para conviver com as mudanças? Eu não gosto da expressão ponto de não retorno. Não? Não. Eu vou lhe dizer por quê. Porque ela induz a não tem jeito mais. A prostração, né? Se eu não posso, se já não tem mais jeito, se já estamos no precipício, eu vou ficar em casa e ver uma série que é melhor, pelo menos eu fico em casa, morro em casa. Eu penso que hoje o nosso maior desafio, Sidney, é exatamente a expressão que você usou. Desenvolver resiliência territorial. Resiliência territorial é o segredo para esse processo agora. O Rio Grande do Sul é um bom exemplo. O Sul passa ciclicamente uma estiagem grande a cada 50 anos. Qual a diferença de 50 anos atrás para a estiagem que ocorreu há 3 anos? A diferença é que há 50 anos atrás, o território do Rio Grande do Sul tinha mais resiliência do que hoje. A estiagem era maior? Não. É que assim, você, quando tinha 25 anos, se tivesse um problema de uma pneumonia, você passava por ela com muita tranquilidade, porque você tinha resiliência. Se você aos 80 anos tiver a mesma pneumonia, o risco seu é infinitamente maior. Significa que a pneumonia é pior? O vírus é pior? O vírus muda, mas a pneumonia como doença será a mesma. Qual a diferença? Resiliência. Esse é o ponto. Eu estou fazendo essa didática para que a gente perceba que a gente precisa adequar o discurso. Porque eu não posso induzir as pessoas ao negativismo ou negacionismo, dizer não existe. Mas também não posso induzir as pessoas a dizer agora reze porque não tem mais jeito. Já era, né? Já era. Não, nós temos que dizer tem jeito. Temos que dizer, temos que fazer isso juntos. Vamos falar agora um pouquinho do Águas para o Futuro. Nós estamos aqui num estado que já foi chamado de, ou ainda chamado, sei lá, de caixa d'água do Brasil. Já né? foi. Já foi. Essa caixa d'água seca. A gente viu há alguns anos que centenas de municípios decretaram emergência, calamidade por causa da falta d'água. Como que a gente pode garantir a água para o futuro, Luiz? Trabalhando, com ação. Não com narrativa, não com discurso efêmero e pontual. É preciso um grande esforço. No caso de Minas Gerais, nossa pátria, Minas Gerais tem hoje um problema de insegurança hídrica terrível. Dos 853 municípios, praticamente metade tem problema com segurança hídrica. Em um momento mais grave, outros menos, mas todos têm. O que nós temos que fazer, de uma forma muito corajosa, é unir todos os esforços. O papel da Assembleia no Águas para o Futuro foi muito importante. O presidente Tadeu foi não só um entusiasta da ideia, mas um apoiador institucional da proposta do Águas para o Futuro. E para nós isso foi uma grata alegria, sabe? Porque é muito importante que a Assembleia esteja nessas agendas, que são as agendas urgentes do mundo, mas de uma forma corajosa, ali aberta, plena, dedicada. A agenda de segurança hídrica no estado de Minas Gerais só vai ser ressignificada se nós dermos todas as mãos possíveis. O governo sozinho é impossível. Ainda com o dinheiro da repactuação, que agora tem muitos bilhões aí no estado, mas não se trata disso porque o governo acaba. Daqui a pouco, ano que vem, o governo está acabando. Então a revitalização dessas bacias, por exemplo, depende de todos, não só de governo. De jeito nenhum, depende de todos. O governo nenhum, não é o governo de Minas, governo nenhum vai conseguir fazer nada nessa agenda, porque você não revitaliza uma bacia sem um produtor rural. Porque a água nasce numa propriedade rural. Uma cidade como Belo Horizonte, cidades são espaços de consumo de serviço ecossistêmico, não é de produção. A cidade consome tudo, consome água, consome clima, consome biodiversidade.
Ela produz serviço, dinheiro, etc., trabalho, mas quem produz serviço ecossistêmico é o campo, é o meio rural. A pergunta é, como é que você vai fazer uma recuperação no meio rural sem trazer o produtor rural como seu parceiro, amigo, querido irmão? Agora, qual é o ponto que nós temos hoje no Brasil? Os produtores rurais já não é de hoje. Vem todo um movimento, uma narrativa que vem do hemisfério norte para colocar o produtor rural como um grande bandido. Veja as notícias, é só você observar a mídia. A mídia é a externalidade desse processo. E, de modo geral, o grande conselho que eu dou é não acredite em quase nada que você vê nas mídias. E é do ponto de vista ambiental que você está falando, né? Claro. Mas como conciliar esse desenvolvimento do campo com a sustentabilidade? Você vê boas práticas nesse sentido? Vejo. Sidney, o Instituto Espinhaço está hoje em mais de 5.000 propriedades rurais no Brasil com projeto. As pessoas dizem assim, não, o produtor rural é refratário à agenda ambiental. O produtor rural não gosta de meio ambiente. Mentira. O produtor rural não gosta de violência, ele não gosta de uma ação beligerante em cima dele, como nenhum de nós gosta. Nenhum de nós. Nem cachorro gosta, imagina a gente. A grande agenda de produção de água, e isso é importante registrar, a grande agenda de produção de água somente será possível com a pacificação da relação entre das pessoas com a natureza e a pacificação do setor conservacionista com o setor produtivo. Sem isto, Sidney, é só poesia. Não existe verdade nisso. Quer fazer agenda de segurança hídrica em Minas Gerais? Tem que chamar o setor produtivo à mesa para o diálogo. Tem problema? É claro que tem problema. É claro que tem produtores que degradam. É óbvio, mas eu não posso generalizar, porque se um borracheiro me roubou, quer dizer que todos os borracheiros não são desonestos? Não. Tem médico desonesto, tem borracheiro desonesto, tem advogado desonesto e tem fazendeiro desonesto. Ô Luiz, para a gente terminar, o Águas para o Futuro é um preparatório também para a COP30, que vai acontecer no fim do ano em Belém do Pará, que é a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. O Instituto Espinhaço vai estar presente e qual que é a sua expectativa para estar nesse meio de líderes mundiais, cientistas, ambientalistas, para tentar achar um rumo aí para a gente? A minha expectativa é que o Brasil tenha voz. O objetivo do Águas para o Futuro é exatamente reunir vozes de vários lugares para poder encaminhar um documento que a gente vai encaminhar para o embaixador André do Lago, que é o coordenador da COP, como um contributo dessa percepção da agenda da água. Agora, eu penso que, de fato, o Brasil profundo, ele ainda não tem voz para poder falar na COP. A COP vai ter como personagens, mas não é o Brasil. É muito importante que a gente tenha o Brasil. O Brasil. Para isso, o governo e as instituições vão ter que fazer um grande exercício de escuta do Brasil. Tem que escutar o Brasil. Porque senão nós vamos fazer uma COP para noruegueses. Baseado em personagens, né? E veja, a Belém está sofrendo agora as incoerências desse processo. 3% da população de Belém tem acesso a saneamento. E aí, de repente, vai chegar alguém lá de um outro lado do mundo dizendo: ora, mas o saneamento é importante, é importante, é importante. Mas se era importante, então por que o mundo não ajudou, deu dinheiro para poder resolver o problema de Belém? Essas incoerências é que eu acho que a gente tem que ter coragem para pontuá-las, Sidney. Porque senão, tudo continua como antes no reino de Abrantes. Luiz, então muito obrigado. Eu vou ficar com a sua mensagem de otimismo de que tem jeito ainda, né? Sempre, e muito. Tá bom, muito obrigado pela presença. E você assiste ao Sem Protocolo na TV Assembleia, pela TV aberta ou no streaming. O nosso videocast está disponível no YouTube e no seu tocador de podcast favorito. Não tem desculpa para ficar de fora. A direção desse episódio é de Érica Araújo e produção de Tatiane Fontes. Áudio de Eduardo Marinho e edição de Vitor Caldas. Até o próximo.